Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Perini. E eu, Bruna Burato. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Você Pode com a Amorini. A Amorini é uma marca que visa inspirar mulheres a se sentirem prontas, confiantes e radiantes para qualquer momento do dia. Por isso, todos os meses, aqui no nosso canal, trazemos histórias reais que compartilhamos com você. E o tema de hoje do nosso podcast é sobre o resgate da autoestima durante o período da amamentação. Lembrando que a Amorini, ela não vem para trazer o que é certo, o que é errado, mas respeitando a história de cada uma, né, a individualidade de cada uma. E só para colocar um ponto, né, para você mulher que nos assiste, é que a gente já assume tantas outras funções, né, no nosso dia a dia e que peça ajuda se for preciso, né? A gente aqui está tratando da maternidade, mas também qualquer outro ponto da vida, peça ajuda, seja psicológica, seja ajuda em alguma coisa de afazeres mesmo, ou de opiniões, porque você não vai deixar de ser menos mulher, ou muito menos mãe, né? Se tiver ali ajuda, se você pedir. E a Thaís vai falar também um pouquinho sobre o nosso tema, que é a autoestima durante a amamentação. E a nossa convidada Carol vai também destrinchar um pouquinho mais desse assunto com a gente hoje. Isso mesmo. A amamentação, ela é um ato natural e essencial para o desenvolvimento mais saudável do nosso bebê. E ele também traz alguns benefícios para a mãe. Além de você criar um vínculo entre mãe e filha durante a amamentação, ele também traz benefícios como prevenção da saúde da mulher e uma boa recuperação pós o parto. Porém, todas essas alterações podem desencadear alguns desconfortos, vamos dizer assim, para a mãe. E isso pode afetar diretamente na sua autoestima. Alterações, por exemplo, hormonais, físicas, expectativas pessoais e sociais podem interferir em todo esse processo. Por isso é tão importante a gente conseguir entender o que acontece durante esse período com a mãe, para que a gente tenha muito mais conforto e leveza durante esse processo. E hoje, né, aqui nossa super convidada, Carol Pacola, que é minha colega de profissão também. A gente trabalha também com uma mesma área, mas em momentos ali diferentes, né, Carol? Fala um pouquinho pra gente, né, de como que você entrou nesse ramo da consultoria de amamentação, fala um pouquinho sobre você. Primeiramente, obrigada, né, pelo convite, estou muito feliz. Eu sou fisioterapeuta, já formada há mais de 15 anos e já passei por várias áreas, mas depois do nascimento do meu filho, há quase 6 anos atrás, foi onde eu tive as dificuldades em amamentar e senti necessidade de me aprofundar e saber mais sobre isso. A princípio, para me ajudar, né? E depois, né, com amigas que estavam tendo filhos na mesma época, percebi o quão difícil era, né, esse momento para as mulheres. Então, eu fui buscar a formação. Então, há 4 anos eu sou formada, né, em consultora de amamentação, e desde então venho aí ajudando as mulheres aqui da cidade, da região. As duas já passaram, né, pela experiência, eu ainda tô na fase da expectativa. Isso. Carol, a gente sabe que o mês de agosto é o mês de incentivo à amamentação, isso é extremamente importante, né, o agosto dourado. E muito se fala sobre a amamentação em si, da importância de nutrir o nosso filho através do aleitamento materno, e pouco se fala sobre a saúde da mãe durante esse período, né? Então eu queria que você discorresse um pouquinho assim de quais são aquelas mudanças já que estão ali naquele script, né? Já o esperado de mudança da mulher no pós-parto. Antes de começar, né, como a Bruna falou, nossos questionamentos aqui, conversas têm baseamento científico, mas a gente tem que saber que cada mulher é única e cada pessoa vai passar por por uma mudança, às vezes mais ou menos do que outras. Então, a nível de não se comparar, mas que a gente seja mesmo esse momento de troca, de se enquadrar, né? Que todas podem passar em algum momento pelo que a gente vai estar conversando.
As mudanças físicas, assim, que eu acho que a gente não pensa na gestação é que depois que o bebê nasce, você ainda continua, né, com aquele abdômen mais protruso, não vai sair o nenê e a barriga vai secar antes, né? Fosse assim. Que é justo também, são 9 meses Pois de é, adaptação. então, e alguns estudos dizem que o corpo pode levar até 9 meses ou mais para se adequar, né? Então, para os órgãos voltarem ao lugar. Então, uma coisa que também muitas mulheres sentem nesse pós-parto imediato, né? Não vamos entrar aí em conseguir ou não amamentar, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas as mudanças mesmo corporais, porque a gestação, como a gente tem um aumento muito grande de hormônios, com a saída do bebê e da placenta, há uma queda brusca que vai mexer com toda a nossa estrutura, né? Física e emocional, que nós vamos falar também, mas a física é a pele, o cabelo, né? A partir ali do segundo, terceiro mês já começa uma queda brusca do cabelo, então as mulheres não estão esperando, porque na gestação ficou aquele cabelo Fica lindo, lindo, sedoso, e de Cresce. repente a gente se vê, né? Então mexe muito com a autoestima, a parte intestinal, né? Tudo isso que a gente não foca, na verdade, e depois vem a sentir com o passar aí do pós-parto. Até a questão do seio também, né? Tem mulheres que sentem bem, tem mulheres que não, às vezes por conta do tamanho. Pois é. Questão da própria pele, tanto abdominal, do rosto, dependendo de como seguir aí, né? Tem mulheres que sentem, às vezes, um pouco mais seco, né, Carol? Sim, a Tem pele mulheres que estão fica mais seca. espinha. Então, cada história é uma história mesmo, né? E cada uma também vai se adaptando à rotina que vai conseguindo ali ter diante daquela fase que não é fácil. Não é fácil. Claro, a hora que nasce o bebê, aquele bebezinho tão esperado, a gente como mãe também fica super em cima e a gente acaba deixando um pouquinho, né, de lado. Então, eu sempre brincava assim que o filho vai bem, mas a mãe ninguém pergunta, né, como é que está a mãe. E essas mudanças aí o que que você até na sua experiência de consultoria visualiza ou vivencia muito diante dessa mudança de rotina da mãe, dela se perceber mãe, dela entender todo aquele contexto que agora ela não está mais sozinha, que tem um serzinho que precisa dela, né, que depende dela. Como que a gente consegue lidar com tudo isso aí? Eu acho que a parte emocional é a que mais pega, então a gente falou um pouquinho, né, bem da parte física, mas o emocional a gente poderia ficar aqui dias conversando, porque é muita sobrecarga, né, tanto materna que a gente se coloca, como dos familiares, das pessoas próximas e da sociedade, porque a gente é pré-julgada como mães que temos que mulheres sabem cuidar de bebê. Automaticamente, né? E na verdade não é bem assim. Você nunca teve um filho, então você nunca foi mãe, você nunca amamentou. Por isso que eu ainda gosto de falar nas consultorias. Você tá aprendendo a amamentar e o seu bebê a mamar. Então é uma coisa que é preciso ser aprendido. A gente não nasce mãe, a gente nasce mulher, brinca de boneca, algumas sim, outras não, mas isso não faz você, né, saber trocar uma fralda, saber pegar o bebê e posicionar. Parece que a gente, né, nunca pegou num bebê nunca teve essa vivência. Nunca teve essa vivência. E não podemos esquecer, né, como a gente estava falando da questão hormonal, essa queda brusca hormonal mexe muito com as nossas emoções. Então, hoje a gente fala bastante do baby blues ou blues puerperal, que ele se dá ali 15, 20 dias pós-parto, que eu chamo de montanha-russa. Eu pedi para você explicar um pouquinho também. É uma montanha-russa emocional. Você tá linda e maravilhada com o seu bebê, né? E de repente vem uma tristeza que você não sabe da onde, um sentimento de, meu Deus, o que eu fui fazer agora, né? Como que eu vou cuidar desse bebê? Vem muitos medos, a gente fica muito vulnerável. Então, é um momento muito delicado. E é aquele momento que as pessoas querem vir e conhecer o bebê e achar que tá
tudo bem, e é o momento mais crítico. Então, eu acho que sim, a gente precisa ter esse cuidado, uma certa reclusão nesses primeiros dias, porque é você se entender e se ver num novo papel, né? Que às vezes levam meses, né? Os 40 dias do puerpério, que na verdade são do resguardo, mas hoje a gente sabe que o puerpério ele pode durar aí mais de anos. Então, a questão emocional é muito delicada e tem que ter um olhar bem atento para essa mulher, não, né? Quem tem uma tendência ou até por conta da via de parto, pode ter uma hemorragia, e isso pode influenciar na depressão pós-parto. Então, tudo isso conta E bastante. vem muito também de, como você falou, né, a questão do emocional, por mais que seja uma coisa instintiva ali, né, do bebê sugar, né, requer um tempo de você criar também essa conexão com o bebê, Sim. porque vem a questão emocional, hormonal e tudo, mas vem também muita coisa que a mulher carrega de história dela, Sim. de coisas passadas, às vezes coisas como de criança. Então é um momento que a mulher tem que realmente voltar muito para si e ter essa conexão, né, com o bebê, que ajuda, né, eu tava meio lendo de todos os estudos também, né, nessa área, de como é importante a questão do contato da mãe com o bebê, para que esse momento seja um pouco mais fluido, que né, que a mãe consiga ter o prazer ali de estar amamentando, né, porque cada mulher sente isso também de uma forma. Sim. E muitas vezes a gente acha que o bebê, né, por mais que a gente deseje, que você já ama ele, mas às vezes não é esse amor imediato, né? Eu conheço, né? Muitas pessoas falam, ó, demorou um tempo pra gente tem mulheres que não, que foi aquele amor à primeira vista, mas então desconstruir também, porque às vezes elas não falam, tem vergonha, nossa, como eu vou dizer que eu não amei de Às cara vezes meu bebê? se culpam também, né? Sem entender, meu Nasce Deus. a mãe, nasce a culpa. Você vê quantos sentimentos de emoções aí que a gente vai vivenciando. Você está falando e eu estou aqui refletindo sobre o que eu passei também na minha primeira gestação, que a minha segunda já foi mais, né? A gente já leva mais de leve, assim, mas quanto sentimento que ao mesmo tempo eu sentia tudo ao mesmo tempo, assim, eu lembro. Vou relatar um pouquinho, assim, da minha vivência. Eu morava eu e meu marido, numa cidade que não era daqui, a gente estava em Santos, e a gente não tinha rede de apoio, não tinha ninguém. Então, ao mesmo tempo que foi fundamental para eu poder me encontrar naquele momento, eu também queria muito esse apoio dos demais, assim, né? Queria, mas também não queria, sabe? Era uma perturbação que eu sentia, assim, eu queria que as pessoas estivessem próximas, mas eu também não queria que se envolvesse muito. Era pra estar ali assumindo. e eu acho que eu também eu assumi muito por eu estar mais sozinha. Eu assumi muito essa questão assim de mãe. Eu falo que eu virei meio mãe leoa, assim, tipo, ninguém chegava perto do meu filho, da minha menina. Eu tinha ciúmes, eu tinha aquele medo que ela sorrisse. Olha que ideia, minha, acho que sorrisse para alguém, e não sorrisse para mim. Olha que. Depois eu fico lembrando disso. E ao mesmo tempo, eu tinha muito aquele sentimento de angústia, de eu olhar para ela e falar: Deus do céu, eu preciso estar bem o tempo todo, nunca mais eu vou estar sozinha. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? E aquilo foi passando. Às vezes, eu sinto falta de ter dado mais atenção para mim nesse momento, porque foram tantos sentimentos que eu fui vivenciando sozinha, né? Eu compartilhava com a minha mãe à distância, ela me passando um pouco da experiência dela também, que foi outro tipo de vivência em outra época. Mas é tanta coisa que aquilo foi acumulando em mim, né? Assim, e eu nunca externei, nunca falei nada, mas foi difícil, né? Não é um processo fácil. Aí acho que a gente muito de se reencontrar. Eu lembro assim que você comentou, né, dessa cobrança da sociedade, assim, de voltar à parte. Eu lembro que eu era muito, não cobrada, mas as pessoas comentavam muito a respeito disso. Nossa, Thaís, você não ganhou peso na sua gestação, né? Então, essa era a preocupação, esse era o comentário, às vezes, que eu mais escutava. Por eu ser da área de nutrição, às vezes eles ficam esperando, né, para ver como é que vai desencadear o processo. E no pós-parto, eu estava passando tantas situações emocionais
pesadas em relação à amamentação, que eu tive muita dificuldade, e as pessoas, ninguém perguntava isso pra mim, como é que eu estava. As pessoas falavam, nossa, você já voltou ao seu peso? Nossa, mas você tá bem, você tá isso. Eu pensava assim, nossa, eu não tô bem, mas tá tudo bem então, né? Sei Isso é lá. o de menos. Na hora, assim, a gente acaba vendo que tem tanta coisa que, né, vida é muito mais importante que voltar ao peso, óbvio, né? A gente Imagina. Cara, não. ó, e mal vocês sabem que eu até vou confessar uma coisa aqui, que eu acho que eu já até comentei com a Bruna uma vez. Eu demorei meses, eu nem lembro quanto tempo eu levei pra me olhar no espelho. Pra eu olhar e falar assim: ó, Thaís, agora você tá assim. Esteticamente, seja por qual razão que eu fiz isso. Eu fugia do espelho. Eu acho que eu não estava ainda preparada para ver a Thaís que tinha se transformado naquele período. Porque eu estava tão focada naquela questão do mama, acorda, dorme, não sei o quê. Nasce uma Quando nova mulher. É, exatamente, mas eu não via desse jeito, né? Eu achava que na minha cabeça eu tinha que às vezes voltar ao que eu era antes, porque as pessoas A falavam, gente não nossa, tem, você já a gente voltou, não né? tem a visão do que vamos nos tornar, né? Então a gente só busca o que era antes. E, na verdade, a gente nunca vai voltar a ser o que era antes. Fisicamente, eu talvez, acho que mas independente da fase também, né? A gente nunca volta o que é. volta e muda estilo, né? Por exemplo, quando a gente amamenta e depois que passa os perrengues todos e fica tudo bem, você vai amamentar em algum local mais público, você tem que vestir uma roupa adequada, que você consiga abrir, você já, então É, tudo isso tem que ser pensado, porque às vezes, né, a nem gente esse é o não, estilo, né? não, Mas e aí tu, eu gostava de uma roupa mais justa, ou decotado, mas agora marca, né, a barriga. Então, assim, a gente muda completamente. Eu falo que daria pra eu jogar fora o guarda-roupa da Carol de antes de ser mãe, e depois, e aí? Ah, nunca mais vai voltar? Não, com o tempo a gente vai resgatando, né? é, Mas até então, nesse momento crítico, eu acho que a gente. Só que nós não estamos preparados para isso, né? O guarda-roupa tá lá esperando que você volte para a aqui. entrar lá, né? Então, esse Então, resgate da autoestima, eu acho assim que cada mulher é importante sempre ela identificar aquilo que deixa ela bem, né? Nesse momento. Eu acho também importante, porque às vezes a gente vai se deixando tanto, quando você vê, já passou um ano, 2 anos, e aí tem uma bola de neve ali atrás nas suas costas, né? E é sempre tão importante a gente, às vezes, que nem eu falei, eu demorei algum tempo para conseguir me olhar no espelho para falar, Thaís, cadê você, né? Como é que você está agora? E aí, a partir de agora, como é que você vai lidar com isso? Meu corpo tinha mudado, minha barriga, né, que esticou, ficou mais flácida. Então, o corpo muda e, claro, o nosso emocional também. E aí, foi a partir de então que eu comecei depois a buscar meios dentro daquela minha nova rotina para resgatar realmente a minha autoestima, porque eu entendi que aquilo é importante para mim. Se aquilo é importante para mim, então pode ser fútil para X, Y, Z. Para mim era importante. Eu me sentia bem me cuidando, Que vai ser importante né? pro bebê, né? Sim, Lembrando que o bem-estar da mãe tá ligado e hoje a diretamente gente com o tenta. bem-estar do bebê. A gente tenta exatamente. frisar muito isso, né? E a gente acha bastante até nas redes essa questão. Você tem que estar bem para cuidar, né, do bebê. Mas às vezes quando você tá inundada É naqueles difícil sentimentos, enxergar você não isso. consegue. Eu falo por mim, eu fiquei ali e eu só era mãe naquela bolha e não me permitia. Achava que ir ao salão por meia hora, 1 hora fazer a unha era um abandono pro bebê. E hoje, né, ainda mais com o segundo filho, a gente já começa a ter uma outra visão. Falei, a gente sai da bolha. Mas foi um tempo que eu precisei ah, a- me aceitar e falar, não, ok, agora deixar ele tá tudo bem. A gente, como profissional, né, autônomo, também precisa voltar a trabalhar. Então, precisa deixar com alguma pessoa, né, às vezes tem a vantagem de um horário mais maleável, porém, tem também toda essa carga que a gente Da precisa. produção, né? E esse resgate da autoestima mesmo, eu também sentia muito um julgamento vindo de outras mães que eu conhecia na época. Isso pode acontecer, eu acho que isso também acontece, é muito comum, Sim. né? Eu lembro assim que eu
que ironia do destino, né? Aí eu tô entrevistando a Carol, mas eu tô contando. Não, mas é pra Carol, vai Mas ironia do destino, né, falando, não, eu acho que Deus às vezes coloca as situações e fala, e aí, Thaís, como é que você vai lidar com isso, né? Eu lembro que eu não me preocupava muito com o parto em si. Para mim, nasceu do parto cesárea, foi como eu escolhi mesmo que a minha primeira filha nascesse. Mas a minha grande preocupação era a amamentação. Por ser da área de por ser nutricionista e sempre, né, focar muito nisso. Falei, não, ela vai mamar exclusivo. E aí que foi quando eu me deparei com o fato de que eu não tinha leite suficiente para nutri-la e fazer ela desenvolver e crescer. E aí eu tive que trabalhar muito essa questão de introduzir o aleitamento artificial, né? O leite artificial. Mas tudo bem, foi um processo bem dolorido para mim, mas ok. E aí, então, nesse momento, eu lembro que na época que eu acompanhava com a pediatra, ela tinha grupos de mães e a gente conversava muito pelo WhatsApp. Então, eu falo que eu não tive rede de apoio familiar ali presente, né? Mas eu tinha aquelas mães que estavam passando pelas mesmas situações. Umas era muita questão do aleitamento, né? Era muito discutido isso. Umas pelo aleitamento, livre demanda, outras pelo leite artificial e tal. E aí, às vezes, a gente promovia encontros. E, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa que o visual, eu precisava estar bem desta maneira, né? E aí, às vezes eu chegava nos encontros, eu era a pessoa que eu estava maquiada, eu saía arrumada, eu queria pôr uma roupa bonitinha e tal. E aí eu era meio que olhada de um jeito diferente, com aquela questão assim, lá, não tá amamentando, já tá aí, ó, largando da criança. Então eu sentia aquele julgamento das mães, a ponto de às vezes elas nem chegarem muito próximo para trocar uma ideia com relação à maternidade, nada. Justamente por isso, né? Porque para elas, o mundo delas era amamentar, acordar a madrugada toda e tá tudo bem, era uma escolha delas, né? Sim. Mas eu não passei por isso, então eu fui por um outro caminho. E aí eu acabava sentindo muito essa cobrança, né? E isso foi bem doído, assim, né? Da gente sentir essa diferença, né? De, você não amamentou. Mas eu acho que é recíproco o sentimento, né? Porque do mesmo jeito que elas poderiam sentir isso, ela tá bem porque não tá amamentando, em contrapartida, gente, eu tô acabada, eu tô aqui, né? Então, então a gente também se espelha, né, em pessoas que às vezes estão bem, e eu falo por mim, e hoje com as redes, né, falo, tá aqui, fulana, tá com o bebê ali, que eu fui na casa 40 dias atrás e já tá ali na academia, e fico feliz por elas, mas não me enxergo, porque eu falo, pra mim, Carol, né, quando estava nessa fase, não havia. Tá na comparação também, Na né? comparação. Eu acho que hoje a gente tem, a gente faz, mas a gente tem hoje muito, né? Hoje, eu falo, as redes têm, né, todas as vantagens que a gente conhece, mas também no momento que você tá lá em casa, né, na sua licença maternidade, a hora que o bebê dorme, né, você tá muito tempo ali próximo ao celular, que às vezes é a sua companhia. O marido foi trabalhar, você tá sozinha, então a gente acaba, né, pegando e caindo nessas armadilhas, que é essa comparação, mas falo, não de julgamento, não de ficar falando mal da pessoa nem nada, mas aquela coisa interna, né? Tô aqui ainda, nem consegui tirar o pijama e a pessoa já tá ali, toda linda. Poxa, então, eu não tô naquele lugar, né? Mas a gente não pode esquecer que a realidade dela, muitas vezes o que ela posta, né, uma parte da vida dela, um pedaço, ninguém sabe o que tá acontecendo mesmo por trás ali. E tudo que ela tem de possibilidade, às vezes, de rede de apoio. Eu sempre pensava nisso, assim, nossa, mas foi uma opção minha parar de trabalhar para atender, para me dedicar à maternidade, mas porque a gente tinha outras pretensões, eu não iria ficar lá, né? Mas eu sempre me questionava muito disso também. Nossa, como é que eu faria? Por que eu não volto? Será que eu devo voltar? Né? Então, isso também é uma cobrança ali constante que a gente tem, porque a maioria começa já a postar aquela rotina diferente ali de vida pós-maternidade, que é mais... Sim. É a cobrança da sociedade, mas a nossa é muito maior, sempre. Com certeza. Internamente, a gente está o tempo inteiro tentando se validar de alguma forma, né? Pois é.
E, Carol, o que que você diria, assim, para as mães também que estão assistindo, ou futuras mães, o que que elas podem trazer eh, de, de ações, ter ações para elas diante desse momento assim que acarreta tantas questões emocionais, sociais, né, pessoais, aí todas essas expectativas, essas cobranças e essas alterações mesmo no resgate dessa autoestima da mulher em si. Como você disse, Vitinho, o grupo, né? Eu acho que desde a gestação a gente precisa sim ir procurando a nossa tribo, né? Então, outras mulheres que também estão gestantes, é, vivenciando, né? Ou depois que tem o bebê, seja como você disse, tem a pediatra, eu indico também, depois vou falar um pouco sobre um projeto de uma amiga que é psicóloga e também trabalha com mães, então, e hoje na cidade, o bom da cidade pequena é isso, né, a gente vai, todo mundo meio que se conhece, né, então vai juntando grupos mesmo de pessoas que estão passando por aquilo. Mas uma coisa que é muito importante é estabelecer metas palpáveis e assim, hoje, né, quando eu sair desse fundo do poço, vamos dizer, e me reerguer, então hoje eu vou acordar e passar um protetor solar que seja, que aí pelo menos a pele já tá ok. Então vou fazer coisas que não precisam, né, de passos muito grandes. Ou se eu tenho uma rede de apoio, ou, né, de repente, dependendo da época, se essa criança já tem alguém para ficar, ou vai na escola. Então, vou começar a ir à academia, ou pelo menos fazer uma caminhada, ter metas que você consiga alcançar, para não ficar frustrada. Ai, não, vou começar a fazer aula 5 vezes na semana. Não Isso nunca vai, funciona então, Ah, sim. então E frustra, aí você vai mais para pois baixo aí, vai ter então, assim. Você cria uma certa ansiedade de querer fazer tudo 100%. é, Ou você faz 100%, ou então para você não tá valendo nada, né? Acho que isso é praticamente todo mundo Ah, vivencia sim. isso. E eu também sempre trabalho isso muito no consultório. Olha, não começa 5 vezes na semana, por favor, faz 2 vezes na semana, seja caminhada, mas essas 2 você vai fazer certinho. Ok, deu as 2 vezes, Tá já tranquilo essas aumenta, 2 vezes, tenta aumenta. aumentar a terceira. Aí você vai criando resistência, vai conseguindo encaixar melhor, vai sentindo mais prazer em realizar aquilo Vai por criando uma você. rotina. Você vai perceber o quanto isso vai te fazer bem quando você introduz isso numa rotina mesmo que seja né, com intervalos, e dali você dá continuidade, né? Então, sempre conseguir encaixar dentro da sua realidade e começar um degrau de cada vez, né? Acho que isso é fundamental. Eu, lá em Santos, eu não tinha, né? Eu te falei já várias vezes. Então, eu lembro que na época eu baixei o aplicativo no celular, era 30 minutos. E eu me propus a fazer 30 minutos em casa. Então, eu colocava a Maria do ladinho com os brinquedinhos, eu tinha o tatame, assim, que eu colocava ela para brincar, e ali eu fazia o exercício em casa. Aquilo resolvia alguma coisa? Provavelmente não, Ah, mas fisicamente, né? Mas o meu aquele emocional era pra outro. você. Eu me sentia muito melhor. Então, às vezes, me dava aquela preguiça, ai, eu não vou. Daí eu pensava assim, não, eu vou, porque eu sei que depois eu vou me sentir muito melhor realizando isso por mim. É o meu momento. Eu falava assim, é o meu momento. Então, isso eu vou me permitir fazer. E tem até uma amiga minha que falou, não sei se você vê isso também nos seus pacientes, que ela falou assim, Bruna, pode ser o básico, às vezes só tirar o pijama e colocar uma outra roupa, ou passar, sei lá, um protetor solar, alguma coisa. Quando você passa no espelho e se olha, por mais que você ainda não esteja 100%, não esteja bem, é uma outra visão que você tem de você, né? Quando você faz um pouquinho, né, um mínimo, um degrauzinho de cada vez, do que se você estiver lá se abandonando, se tiver do jeito que acordou, ficou. Você consegue ver um pouquinho de diferença também nas suas pacientes, de como lidar São coisas que a gente questões. conversa, mas eu tô ali muito no pós-parto. Então, nesse momento que elas estão se descobrindo mãe, tentando amamentar, todas as questões. Então, eu pego elas num momento muito delicado.
E eu acho que depois é no dia a dia, né? Às vezes elas acompanhando no Instagram e vendo outros profissionais que vão começar, né? Mas eu continuo, né? Sempre tenho contato, às vezes depois de meses pergunto como elas estão, porque a minha maior preocupação é essa parte psicológica mesmo, porque às vezes você tá ali, você passa todas as orientações e parece que elas, né? Parece não, estão no mundo da lua, elas não estão captando, né? Porque às vezes eu chego e elas nem dormiram à noite, então é difícil, né? Então eu tô num momento muito delicado delas. Mas quando a gente faz o atendimento no pré-natal, tudo isso é falado e incentivado mesmo, que busque ajuda. Hoje acho super válido, mas inclusive buscar ajuda profissional, de psicólogos, terapeutas, porque a gente precisa colocar para fora o que está sentindo, porque, né, senão aquilo vai corroendo e deixando a gente sempre mais. E a escolha, eu acho, também dos profissionais que você for trabalhar, né, ali. Porque para a mãe é muito importante, como você falou, a questão do momento que elas estão. Eu às vezes pego também elas no pós-parto ali, depois, né, do resguardo que o médico libera. Então, elas estão numa fase muito fragilizada. Então, eu acho que a gente tem que ter esse conhecimento dessa questão emocional, dessa questão, né, psicológica, de muitas vezes a gente tá lá falando, dando as dicas, não sei o quê, e a gente sabe quando elas estão em outro mundo, né? Muitas vezes você já trabalha direto com o bebê, né, ali, né, com a mãe, eu não tanto, mas muitas sessões nesse comecinho, né, do pós-parto, o bebê tá junto, então é saber lidar muito com essa questão das emoções dela na hora, né? Então é importante você buscar profissionais também que estejam, né, habilitados aí, que entendam bem essa fase, né, que ela tá passando. Carol, a gente fala muito da rede de apoio dos familiares auxiliarem ali nesse processo do pós-parto, mas também acho que é válido a gente dar, às vezes, também falar um pouquinho, né, sobre a importância do parceiro, né, nesse momento, de como que ele também pode auxiliar nesse apoio, não somente do ato de cuidar do bebê, que isso nem precisaria, acho que no meu entendimento, nem deveria ser necessário, né, ficar pedindo, mas isso daí deveria já ser automático da parte deles, mas principalmente de não deixar de lado a esposa nesse momento, ou a esposa, ou a companheira, nesse momento tão delicado para ela, que às vezes ela está se sentindo fora, né? Como a gente estava começando a falar de todas essas alterações, a questão do corpo, a autoestima dela, né? Não só o corpo, mas a questão da autoestima de uma maneira geral. Como que de repente ele também pode estar ali do lado, apoiando ela e ajudando ela nesse resgate da autoestima? Eu acredito que o conhecimento é válido, né, para todos. Então, assim como ela, mãe, é necessário buscar desde da gestação o pai ou, né, o companheiro também, porque o conhecimento é isso, nos liberta né, de muitas vezes você entrar em discussões, então de repente o parceiro saber o que eu quero amamentar, o meu desejo é amamentar, ele precisa ser a primeira pessoa a te apoiar, porque vai estar ali 24 horas ou a maior parte do tempo junto. Então, é muito importante que tenha essa conexão do casal nesse momento, o que às vezes é o oposto, né? O bebê nasce e eles vão cada um para um lado, tem o cuidado com o bebê, mas a mãe fica, né, com aquela atenção voltada para o bebê e às vezes o marido fica ali meio de escanteio. Mas eu falo que o pai que realmente participa, né, que está ali, tem até alguns estudos que falam que o pai, ele, quando se envolve, né, ele tem uma baixa de testosterona, como se ele entrasse nesse puerpério também, e, né, acaba baixando o libido. Tudo que a mulher sente, o parceiro também, porque sabe que aquele momento ele tá ali para cuidar do Isso é bebê. uma cobrança pesada também para a mulher, né? Ao término do puerpério, aí como é que vai ser, né? Então ela também já começa a se cobrar. Se cobrar, então fala, meu Deus, eu não consegui nem tomar banho direito hoje, e eu vou ter que, a hora que o bebê dormir,
né? Então é muito difícil. Então eu acho que sendo muito conversado, né? Os casais têm que aproveitar esse momento para tá ali ouvindo troca, mesmo, né? né? Uma Uma troca, troca isso e desculpa Né, muito. dialogar bastante. e ser o óculos, né? Porque eu acho que quando a gente tá no puerpério, a gente vive numa lente de aumento. Então, tudo que normalmente é desse tamanho, a gente Vira. visualiza uma coisa muito maior. E ele sendo esse óculos, essa proteção, acaba minimizando, às vezes, alguns danos, né, colaterais, que a gente fala, relações, né, fazer os familiares, porque ao mesmo tempo que é muito importante a rede de apoio, Ah, a gente também tem muitos problemas, né, que interferência. com interferência. Então, às vezes, se você está conectado com o seu parceiro, um comentário, né? Vamos entrar aqui na questão de uma pessoa da família do esposo faz e você não quer né, indispor, um olhar que você diga ou que ele, né, se posicione por você. A gente Então, se sente mais protegida, né? E então mais que tem. resguardada aí dessas alfinetadas. Pois é. E eu acho que tem que funcionar dos dois lados, né? Porque a gente também, às vezes, né, escutam o marido escuta algumas coisas que também não vão gostar, né? Então a gente tem que estar conectado mesmo para ter essa troca. E eu queria também, a gente falou bastante também da questão técnica e tudo. Eu queria que você falasse no que a sua vivência pessoal, de como que foi, você é mãe, né? Mais de um, são 2 filhos. Como que foi a sua experiência pessoal? Como que isso interferiu também para você, né? Voltar para essa área de consultoria, de amamentação. Conta um pouquinho também pra gente da sua experiência. Tá. Então, com o Theo, meu primeiro filho, tive dificuldades também para amamentar. Na época não tinha ninguém na cidade, chamei uma pessoa de fora. Mas que assim, ajudou muito pontualmente e depois eu me senti abandonada. E aí, continuo fazendo essa técnica até quando ou não? E logo, né, depois a gente vai na consulta do pediatra e não ganhou peso, precisa complementar, enfim. E eu acho que muito. Então, eu entendo muito as mães que eu atendo por isso. Quando você escuta que você não consegue nutrir o seu bebê, né, de forma. Dói, a gente sai chorando do consultório, como assim, né? A gente sonha, a maioria das mulheres, né? Porque é isso, é aquela coisa que cresce sabendo, né, que você vai. E a Quando gente você engravida. idealiza muito também a maternidade na questão do amamentar, muito aquela expectativa perfeita, né? Daquele mundo perfeito. A gente tem muito aquela criação da imagem do amamentar, e daí quando você não consegue vivenciar isso, né? A Isso gente acha que é natural. Às vezes Coloca o bebê e distração. ele começa a mamar. A gente acha que é instintivo, né? Mas Mas depende de muitas precisa, coisas. eu falo que a chave é fechadura. A gente precisa ali, né, às vezes de alguns ajustes de postura e tudo mais, para o negócio fluir. E às vezes também não flui, né? Mesmo fazendo tudo isso por questões hormonais, questões metabólicas, Física, às vezes, né? Com físicas alguma também, cirurgia. sim. Então, tudo isso pode influenciar, mas a gente só vai se dar conta que isso é um problema quando a gente está vivenciando, porque na gestação a gente escuta falar, né? Mas a gente está preocupado com o parto, com o enxoval. Então, não que não seja importante, mas a maioria, acho que posso dizer que 100% das pacientes que eu atendo falam, Carol, eu não imaginava que era tão difícil. Nossa, eu achei que fosse, né? Então, todas se pegam nessa questão. Então, voltando um pouco para mim, né? Eu tive que complementar, mas consegui fazer uma amamentação mista com o Theo por 9 meses. E já estudando, né? Voltada mais para essa questão da amamentação, comecei a ajudar minhas amigas sem ser formada, só mesmo por gostar muito dessa Você área. sentiu falta, Porque né? eu senti falta desse tipo de acolhimento. acolhimento. Isso, que não era só na amamentação, mas e aí, como você tá, né? Vamos trocar. Para mim, hoje tá bom. O Hoje, relacionamento do profissional com a mulher nessa fase faz muita faz diferença. toda a diferença. Porque às vezes a gente vai em alguns profissionais que visam ali ou só o bebê ou só a mulher e na questão física, não no emocional. E depois com a Maia, né, que tá com 1 ano e 9 meses, já
trabalhando nessa área, eu também, vou tirar de letra, mas, né, não é bem assim. Também já tinha essa questão da dificuldade não era de amamentar, mas de ter, né, o volume suficiente de leite para ela ganhar peso e tudo mais. E aí tive que complementar também, amamento hoje, até hoje, né, mas uma amamentação mista, mas era uma cobrança que a hora que ela saiu de mim, né, no parto, eu falei, você tem que dar conta de mamar no peito, porque eu não né? E aí eu já tive essa cobrança logo de cara, como eu não Pelo fato da primeira experiência? pelo fato da primeira experiência, eu falei, como que uma consultora de amamentação vai dar mamadeira? Então eu também carrego isso dentro de mim, né? Não dei mamadeira, não dei chupeta, mesmo ela precisando de complemento, eu uso outra técnica, mas tudo bem, se precisasse, né, que nem algumas pacientes que eu atendo precisam complementar com mamadeira. A gente tenta colocar outras formas, né? Mas eu super entendo. E uma frase que eu gosto muito assim nesse momento é: eu te entendo, se eu não te entendo, eu te aceito e acima de tudo eu te respeito. Então cada um vai ter a sua história. A gente tem que, né, eu falo que depois que eu virei mãe, me emocionei agora. É, sim, eu não consigo mais julgar as pessoas, né? Porque cada um tem a sua história e a gente tem que respeitar. Isso Então, é verdade, isso é verdade. só quando a gente passa na pele, né, todas as dificuldades, assim, que você entende o outro. Isso é verdade. E você comentou também com a gente, lá no começo, que você se cobrava muito do autocuidado nessa fase. Quando foi que você olhou para você e falou: opa, peraí, deixa eu resgatar a Carol aqui, deixa eu fazer esse eu cuido de todo mundo, mas eu tô deixando de me cuidar. Quando que foi, assim, tanto em um quanto em outra maternidade, gestação, né? Gestação não, a maternidade, né? Do Theo foi muito mais demorado. Eu demorei ali 1 ano, 2, quando é que a gente teve a pandemia nesse meio tempo que deu, né, Mas do Theo, vamos dizer assim, que com uns 2 anos que eu comecei a me permitir a fazer algo por mim. Já com a Maia, falei, gente, tá tudo bem, né? Criei um bebê, ela também vai ficar bem, tanto com a pessoa que me ajuda, meus familiares. Então foi muito antes. Com 2 meses eu já tive um aplicativo, já fui fazer exercício, aí depois, né, ela nasceu prematura. Mas ela dormia bastante nessa fase. A hora que ela acordou pro mundo, eu falei, gente, quem que era aquela mãe que com 2 meses achava que conseguia? Tive um período que foi mais desafiador, né, de não conseguir, e tava tudo bem, só que aí eu já tinha isso dentro de mim, tá tudo bem, não vai ser agora, mas aos poucos eu fui resgatando, e aí, né, com mais tranquilidade, no cuidado, a gente tem as 2 experiências, o Theo deu muito mais trabalho para dormir, a Maia já dorme melhor, então assim, o sono é muito importante, então é reparador, né? Então, a privação de sono, eu acho que acarreta tudo aquilo que a gente falou junto com o puerpério. Então eu tive, né, essa vantagem de poder dormir melhor, me sentir mais dispostas para cuidar mais de mim. Então, mas vamos dizer aí que agora, de 1 ano para cá, que eu, né, aos poucos e assim, é um passinho de cada vez, porque não adianta o que a gente falou, né, fazer uma coisa que Querer muito grande, e não poder, porque eu ainda tenho isso dentro de mim, eu ainda saio de casa com uma leve culpa, né, vou colocar ela na escola agora e já tô, né, com ansiedade, então, mas é saber que tudo vai ficar bem, é um processo, Processo que vai. Quando a gente tá caos, parece que nunca você vai sair. Aquele primeiro mês do bebê parece que vira 1 ano. Depois você olha pra trás e fala, meu Deus, meu bebê já tá com 1 ano e parece que passou todas assim. as mães falam. Porque Que na hora do passa, perrengue é coisa, mas depois que passa tudo muito rápido. É fato. E a dor e tudo mais, porque senão a gente não teria o segundo filho, outras mais, né? E eu acho muito valioso essa questão da possibilidade de ter tido 2 filhos, eu também tenho 2, que a diferença de ano é 1 ano e 11 meses entre uma e outra. Então eu falei assim, a Maria foi super tranquila, apesar de toda a situação da amamentação, ela sempre foi uma criança mais tranquila na dela,
dormia bem, né? Então, claro, não posso deixar de considerar essa questão de eu começar a fazer uma atividade, de eu ter mais disposição, sim, porque eu também comecei a dormir melhor, então nesse momento eu consegui me dedicar a isso. Aí chegou a Isadora. E aí a Isadora, eu brinco que ela chegou assim: mãe, peraí que eu vou te mostrar o que é a maternidade do Vou te outro mostrar lado. mais um pouquinho Deixa eu só te agora. mostrar o contrário. Aquela criança que não dormia, não pegou chupeta, porque eu, na época, ofereci chupeta pra Maria, então ela pegou super bem, isso ajudou muito. Isso é uma escolha, né? Eu era também julgada muito pela chupeta, mas ajudava bastante a gente. E a Isadora não pegava chupeta, não dormia, era desesperador. Eu lembro até hoje, né? Minha mãe às vezes comentava assim: criança que não dorme é desesperador pra mãe. Realmente é desesperador, porque Privação de é uma privação de sono, não é de um dia, não é? Nossa, essa noite eu não Você dormi. sabe que vai dormir. São várias noites, né? Então vai acumulando. Eu lembro que eu chegava, eu entardecer, eu já ficava ansiosa. A A noite não ia ser legal. Durante o dia ele dormia bem, mas à noite, então você já eu odiava que chegava à noite. Aí depois, como eu falei, nossa, que delícia, à noite eu tenho o meu momento. Então, assim, são vivências totalmente diferentes. E você vai vendo depois que os desafios vão mudando também, saindo um pouquinho da amamentação. Os desafios agora na forma de educar, de lidar com as situações. Cada filho é de um jeito, e eu amo elas serem totalmente diferentes, porque elas me desafiam diariamente a me tornar uma mãe cada vez melhor, se é que a gente consegue ser uma mãe melhor, né? Porque a gente sempre se dedica, mas está sempre se cobrando, né? Achando que nunca tá bom. Mas é muito prazeroso a gente conseguir acompanhar esse desenvolver aí desde da gestação. Que privilégio, né, que a gente tem de poder ser mãe, né, de poder gestar, ou também de não gestar, mas de poder acompanhar o desenvolvimento de uma criança também é sempre maravilhoso. É verdade, um crescimento para nossa evolução. Não é? A gente não cuida, é eles que fazem a gente evoluir, né? Com certeza. Queria, Carol, que você falasse se tiver algum ponto, né, importante também que você ache válido deixar para as mães que estão nesse processo de amamentação. Alguma dica? Buscar ajuda, informação, né? Todas me perguntam, algumas perguntam, qual a preparação para amamentação? Informação. Então, eu acho que para amamentar, para o parto, tudo a gente precisa, e hoje, graças a Deus, a gente tem uma rede muito bacana de profissionais na cidade, né? Conteúdo também, né, que a gente pode Sim, achar. a gente acha muita coisa. E não deixar de lado essa questão psicológica, porque faz toda a diferença. Então, já aproveitando para fazer né, uma propaganda para uma amiga muito querida, ela tem a Clube Mater, que ela é psicóloga, e, na verdade, ela cuida das mães desde a gestação até o puerpério. E são grupos, são mentorias mesmo que fazem todo esse trabalho, tem encontro com os pais, então é muito bacana. Eu conheço um pouquinho do trabalho dela, e ela tem tanta mentoria, né, na gestação, e ela tem um plantão também depois do pós-parto, que é bem individualizado, assim que a mãe precisa. Eu falo que tem aí, né, essa questão das trocas maternas, ela também é mãe de 2. Então, quando a gente encontra profissionais, né, que passam pelo que a gente passou, que conseguem nos entender mesmo, né, ainda não tendo filhos, mas que tem o conhecimento. Que muda completamente. Mas assim, o acolhimento, né, a empatia então é muito importante. Eu acho que a gente tem que buscar. E eu falo que profissional, né, não é um casamento, gente. Se não tá legal, se não bateu a ideia, pensando aí até pela área de amamentação, nem todos os profissionais da saúde são, né, amigos da amamentação. Então, se é o seu desejo que você tenha, busque profissionais, né, que vão falar a mesma língua, que você consiga se expressar e ser acolhido. Né? É muito interessante você reforçar a questão da terapia, do acompanhamento psicológico, porque às vezes a gente quer procurar ajuda, mas às vezes fica meio
assim, mais resistente por achar que não cabe aquilo naquele momento. Que a gente pode também achar que aos olhos dos outros é bobagem, e não é. Negligenciar essa parte, E não, né? você não tem que sentir isso agora, você tem que se preocupar com seu filho. Eu escutava muito assim, você tem que agradecer que seu filho tem saúde, mas eu agradeço que meu filho tem saúde. E que ele né? depende da minha E que também. ele depende da minha. Então, como eu comentei anteriormente, eu não pude amamentar. E aquilo realmente me afetou bastante na época da primeira filha. E a pediatra, como eu falei, eu tinha um grupo de mães que a gente trocava muito no WhatsApp, então a pediatra gerou esse grupo, isso foi, assim, muito bacana. E dentro do grupo, então, eu trocava muito com essas mães que também tinham a mesma situação que a minha, mas surgiu algumas oportunidades e a pediatra sempre me chamava. Thaís, eu gostaria que você participasse do grupo de apoio das mães que não conseguiram amamentar. E eu, meu Deus, lá vou eu, né? Eu era resistente a isso. Mas eu lembro que eu falei, eu não quero deixar a minha filha com meu marido. Não, você pode levar, eu vou estar lá junto, eu vou cuidar, eu cuido dela, eu olho, né, para você poder participar. No fim, todo mundo estava com as crianças, né, e aí a gente foi tendo uma troca. E ali naquele momento, a gente foi contando as nossas experiências e aquilo foi bastante libertador. Né, de entender que eu não era a única que estava passando por aquilo, que elas também achavam que estavam sendo julgadas, que elas também tinham escutado comentários, né, de que, mas fulana, né, deu certo, ciclano lá, tentou e deu certo, parecia que eu não tinha tentado o suficiente, né, então esse acolhimento, essa terapia que eu participei, foi muito, muito bom para entender, né, que isso acontece e que também tá tudo bem, né? Sim. Então nunca deixar de pedir ajuda mesmo. Se a gente sentir que não tá legal, precisa, né? Isso é importantíssimo. Com certeza. Queria até deixar uma frase, até postei outro dia, falando do cuidado consigo mesmo é um grande ato de amor ao próximo. É verdade. Né? E eu acho que nessa parte da maternidade, isso se faz muito válido. Porque eu acho que a mulher, quando se cuida, né, ali busca tanto ajuda, um olhar ali para si, se cuidar, é um ato grande de amor ao próximo, né, ali do bebê dela, que depende completamente 100% dela. Uma frase que eu gosto de falar, às vezes no desmame, quando eu tô trabalhando essa parte, mas também que para as mães que não amamentaram, é assim, não serei mais o seu alimento, mas para sempre o seu acalento. Então, assim, não se deixar ruir, né, as emoções, porque você é mãe, né, de qualquer maneira. Exato. E vindo assim nessa para a parte de empoderamento das mulheres, é cada vez mais importante que elas tenham essa convicção, né, que vai sofrer. Eu acho que existe esse luto, né, por às vezes não conseguir amamentar e tudo mais, mas também se permitir sentir, trocar, né, pedir ajuda e conseguir sair aí desse turbilhão de emoções e ficar bem, né? Porque a minha pediatra uma vez falou pra mim assim, falou, mas eu não amamento. Eu incomodei minha pediatra. Ela falava assim, ela falou, Thaís, a posição é a mesma. A troca dos olhares é a mesma. Sim. Não tem. Contato ali. Você tá em contato, você tá trocando o olhar com ela do mesmo jeito. Sim. Então não se culpe desse jeito, assim, por você estar introduzindo uma mamadeira. Porque eu ainda tentei fazer o aleitamento, né, de uma forma que ela ainda fizesse uso da mama, tudo. Mas ela não queria. Ela já não queria mais, porque estava dando muito trabalho para ela sugar. Então a mamadeira, claro, estava sendo mais fácil para ela naquele momento. E me doeu ela recusar também, sabe? E aí eu ligava pra ela falava, não, a ligação. E tanto é que a ligação é eterna, né? Não adianta. Se a gente cria aquele vínculo e é pra vida. Isso. Cara, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui, de ter tirado, né, a Tati pra estar aqui com a gente. Que bate-papo gostoso, Foi que muito troca boa. Agradeço. Tenho certeza que vai ser de grande valia para tantas outras mulheres, né? A gente sempre busca trazer ali cada mês um assunto diferente, né? Que a mulher se sinta familiarizada com aquilo, né?
Porque a gente, né, a gente conversa aqui que a Morini surgiu de... A gente tem vidas completamente diferentes, rotinas completamente diferentes, mas muitas dores em comum. Isso mesmo. Então, por isso, né, foi daí que começou a surgir a Morini, da gente querer também trazer cada mês um assunto para poder ajudar e inspirar tantas outras mulheres. Acolher, né? E acolher também. Então, a gente queria te agradecer muito, tá? Eu Foi agradeço, ótimo, fiquei foi muito feliz com o excelente. convite, de conhecer o projeto de vocês, maravilhoso. E só tenho a agradecer e desejar todo sucesso de vocês. Então, e sigam lá também, não só o nosso canal lá da Morini, mas Isso. também a Carol Pacola lá no Instagram, que tem um trabalho lindo, maravilhoso com as mães, tá? E fiquem de olho lá no nosso canal, em breve vão ter mais assuntos e mais postagens no Você Pode com Morini. Tchau!